Bem-vindos ao Podcast Vidas, um podcast sobre saúde que conta histórias de pessoas que vivem com doença. Neste episódio vamos falar sobre uma condição inflamatória crónica que afeta o esófago, a esofagite eosinofílica, também conhecida como esofagite alérgica. Em termos simples, trata-se de um problema inflamatório no esófago, o tubo que liga a garganta ao estômago. Esta inflamação ocorre devido a uma resposta imunitária exagerada a alergénicos, que podem estar presentes nos alimentos, mas também no ambiente. A esofagite manifesta-se com sintomas como dificuldade em engolir, também chamada de disfagia, dor torácica, regurgitação de alimentos, vômitos e, em muitos casos mais graves, pode levar à perda de peso e nas crianças pode também afetar o crescimento e o seu desenvolvimento. Estes sintomas podem ser confundidos com outras doenças, em particular a doença do refluxo gastroesofágico. Estudos recentes indicam que a incidência de esofagite está a aumentar a nível mundial. É atualmente considerada a segunda doença esofágica mais comum, que afeta pessoas de todas as idades, mas é mais prevalente em crianças e jovens adultos, sobretudo do sexo masculino, e também em indivíduos com historial alérgico como a asma, rinite alérgica ou até a dermatite atópica. Neste episódio vamos explorar não só os aspectos médicos desta condição, mas também o impacto emocional e psicológico que tem, não apenas nos doentes, mas também nas suas famílias. Por isso, contamos hoje com a participação de Samantha Candeias, mãe de 2 filhos, diagnosticados com esofagite eosinofílica. Bem-vinda, Samantha, ao Podcast Vidas. Obrigada, obrigada pelo convite, por estar aqui. Samantha, a esofagite é muitas vezes subdiagnosticada devido aos seus sintomas que são pouco específicos. No caso dos seus filhos, quais é que foram os sintomas e os sinais que inicialmente despertaram a primeira preocupação e com que idades é que recebeu o diagnóstico dos seus filhos? Então, no caso dos meus 2 filhos foi totalmente diferente. O mais novo, o mais velho tem 19 anos e foi diagnosticado aos 8 anos, mais ou menos. O mais novo tem 15 anos neste momento e foi diagnosticado por volta dos 11 anos. No caso do mais velho, descobrimos de uma forma muito, muito aguda, muito grave. Ele, de um dia para o outro, deixou de comer. Portanto, tinha muitas dores a comer, muitas dores no esófago. Quando começava a comer, gritava de dores. E isso levou-nos, na altura, a pediatra dele estava de férias e, portanto, não tinha a quem recorrer. Fui ao hospital. No hospital não descobriam o que é que ele tinha, mandavam tomar Benuron, diziam que ele estava a fazer fita, quando na realidade ele era um miúdo que comia muito bem, portanto aquilo não fazia sentido. Chegaram, vai buscar um iogurte, davam-lhe, passado, ele bebia, está a ver, isto é fita, ele não tem nada. Mas passado um bocado começava com muitas dores, gritava, pronto. E entretanto a pediatra disse-me, olha Samantha, acho que deves ir ao hospital, àquele determinado hospital, e vai procurar um médico e diz que eu acho que ele tem esofagite eosinofílica. E eu fiquei, o que é isso? O que é que o meu filho tem? De facto, chegou à urgência, ele confirmou que aparentemente poderia ser pelos sintomas, mas só conseguia fazer uma endoscopia passado 2-3 dias. Portanto, o meu filho esteve quase uma semana em que só ingeria Ice Tea. Não conseguia mais nem água, nem nada que possam imaginar. E, portanto, ao fim dessa semana fez endoscopia e lembro-me que o médico me disse que ele estava que há muitos anos que não via um esófago tão mau. Portanto, ele tinha úlceras desde a parte superior até ao estômago, tinha tudo úlceras. E, portanto, descobrimos de uma forma assim muito agressiva. E não teve outras manifestações da doença mais cedo? Ele não teve. Ou então não me disse. Era um miúdo, ele é um miúdo ele é desportista, nunca ligou, se calhar até tinha alguma dor, mas nunca me disse, portanto, nunca sugeriu sequer que estava com alguma dificuldade. Só naquele dia acordou e não conseguia comer. Pronto, e a partir daí foi procurar ajuda, procurar uma solução, e de facto aos 2 sítios que fui antes de chegar neste caso à Estefânia, ninguém me deu uma solução. Portanto, ninguém sabia o que era, ninguém fazia ideia o que é que poderia ser. Dei-lhe um Benuron antes de comer, disse, mas como é que eu lhe dou um Benuron se ele não consegue engolir? Claro. Não havia aqui nada que sugerisse. No caso do mais novo, foi uma coisa muito mais simples. Eu já conhecia a doença, comecei a achar estranho, ele doía a engolir,
Portanto, começou-se a queixar, eu via ou agarrava-se assim à garganta, ou então engasgava-se. Não havia uma refeição que ele não se engasgasse, e para além disso, bebia muita água. Ele chegava a beber 2 litros de água numa refeição, porque comia água, era sempre assim. Comecei a achar aquilo um bocadinho estranho, falei com a médica, fez a endoscopia e também foi diagnosticado. Confirma-se o diagnóstico. Mas de uma forma muito mais tranquila, pronto, também já conhecíamos a doença. E os teus filhos têm outras alergias ou outros problemas relacionados do sistema imunitário associados a esta doença? Sim, tanto um como o outro foram diagnosticados com asma muito cedo. O mais velho, para além da asma, tinha uma dermatite atópica também muito chata, muito difícil de tratar. E o mais novo, para além da asma, tem uma alergia ao leite e intolerante a vários outros alimentos. Portanto, tem aqui sempre um tratamento e uma equipa multidisciplinar que os acompanha, certo? Sim. Por quantas especialidades já passou, Samantha, com os seus filhos? Imunoalergologia, pneumologia, gastro... estes para além da pediatria geral, não é? Mas estes 3 têm sido de facto um grande aquilo que nos vai dando força, não é? E que nos vão ajudando e orientando, têm sido aqui estes 3 especialidades. E como é que isso afeta a qualidade de vida deles, dos seus filhos, e também a vossa vida enquanto pais que os acompanham neste percurso, nesta jornada da doença? Bem, eu acho que deve ser mais difícil para eles, de facto. Para nós afeta-nos porque é uma ansiedade de saber como é que eles estão. É uma doença que só conseguimos perceber a evolução, se está melhor, se está pior, ou se está muito grave ou não, através de uma endoscopia. Portanto, não há outros sintomas, não é como uma alergia em que aparecem umas borbulhas, ou isto não acontece. Portanto, nós só conseguimos perceber pela endoscopia, o que é muito, muito invasivo, não é? Uma forma muito invasiva de perceber, e portanto afeta-nos a nós pela ansiedade de percebermos, será que está melhor, será que não está, será que estamos a fazer tudo bem, será que estamos a dar a medicação correta, e afeta-os a eles porque são muitos anos a introduzir alimentos, retirar alimentos, fazer análises, introduzir medicamentos, tirar, aumentar dosagens, baixar dosagens, fazer análises. Portanto, são anos sempre fazer endoscopias. Portanto, isto tudo acaba por afetá-los muito. A frustração de achar que está tudo bem, chegar lá e afinal já não está tudo bem. Dietas prolongadas com retiradas de alimentos. Isto tudo afeta emocionalmente muito os miúdos. Eu ia perguntar isso, que tipo de cuidados com a alimentação é que é preciso ter com um doente com esofagite? Eu acho que depende de caso para caso. No caso dos meus filhos, no mais velho, as análises não davam alergia a nenhum alimento. Davam ali uma pequena intolerância ao leite e ao ovo. E, portanto, retirámos esses alimentos. Ele chegou a fazer uma dieta em que teve que retirar os 8 grupos de alimentos. Portanto, retirou quase tudo da dieta dele. Era terrível, porque dar uma criança com 9 anos só podia comer carne, arroz sem glúten, pronto, ter algum cuidado com isso, batata, legumes e mais nada. Portanto, eu não sabia o que é que lhe mandava para os lanches, porque ele não podia comer leite, soja, glúten, peixe, marisco, ainda falta outro que já não me recordo. Portanto, depois introduzia um alimento, passado 8 semanas fazia uma endoscopia. Se estivesse tudo bem, introduzia outro alimento e assim sucessivamente. Mas aconteceu, por exemplo, estar tudo bem numa endoscopia e ele não fazer nada, não introduzir nada e na endoscopia seguinte estar mal. E, portanto, ficávamos sem perceber o que é que aconteceu, porque é que estava bem e agora está mal. Pronto, no caso do meu filho mais velho, neste momento a única evicção que ele faz é ao leite. Tudo o que tenha leite e derivados. No caso do mais novo, ele era alérgico ao leite, portanto descobrimos quando ele tinha 4 meses e, portanto, é a única evicção que ele faz é o leite e os frutos secos porque é alérgico. Pronto. E nessa experiência enquanto mãe, que hábitos e que práticas e que hábitos é que introduziu na vossa rotina diária que ajudam os seus filhos e que podem também servir como exemplo para as outras crianças que vivem com esofagite e que possa partilhar connosco? Mais uma vez, pronto, no caso do meu filho mais novo foi muito fácil, porque ele nasceu com uma alergia ao leite e, portanto, ele habituou-se a não tocar em nada sem me perguntar se pode comer.
não havia, pequenino, com 2 anos, ele perguntava sempre se podia. E, portanto, nele foi muito fácil, ele cresceu habituado a não comer aquele alimento. No caso do mais velho, como descobrimos mais tarde, para ele ainda hoje é difícil não fazer ali pequenos pecados, não é? Portanto, não vai, porque depois esta doença tem outra coisa chata, lá está, como não se, enquanto o mais pequeno, se ele comer alguma coisa com leite, tem um choque anafilático, ele sabe que não pode. O mais velho, se comer uma coisa com leite, não vai acontecer nada, automaticamente. Vai acontecer aos poucos, não é? As úlceras vão crescer. Mas no imediato ele não tem uma resposta e, portanto, para ele não tem aquele impacto. Portanto, às vezes ele comete alguns pecados. Portanto, mas aqui ser muito rigorosa com a alimentação. Portanto, se eu não estiver em casa, eles não podem comer. Portanto, não ter em casa é uma solução. Ser muito rigorosa com a medicação, portanto, tê-la sempre à mão para não esquecer, porque são medicamentos que têm que ser tomados em jejum, 10 minutos antes de jantar, portanto, tem que haver aqui algum cuidado e, portanto, tem que estar sempre ali perto. Não fica muito bonito ter os medicamentos na mesa, mas é uma questão prática e, portanto... Imagino que essa atenção redobrada sobre os seus filhos tenha um impacto emocional elevado, enquanto mãe, e também neles, não é? Porque eles não conseguem estar 100% do seu dia com eles, imagino, e, portanto, como é que é gerir emocionalmente esse tempo em que eles não estão consigo, não só para controlar essa alimentação, mas depois também para como é que eles fazem essa gestão sem a mãe, não é? Porque imagino que seja difícil para si, mas também é difícil para eles. Como é que se gera emocionalmente? Eu tenho tendência para ser muito calma nestas coisas e optei, quando descobrimos a doença, apesar de ser assim um choque inicial, procuro sempre... não tirando a importância que a doença tem e a gravidade, tentei sempre normalizar, portanto, não fazer, eles não são a doença, eles não são a esofagite, eles são miúdos que têm uma condição e, portanto, tentei sempre normalizar isto, arranjar outras alternativas, outros alimentos. Há 10 anos não, mas hoje em dia já há uma imensa oferta, imensas coisas para dar. E, portanto, tentei, apesar de ter a ansiedade de mãe, não é? E de não saber como é que as coisas estão, tentei sempre passar-lhes calma, isto vai aparecer um medicamento, não se preocupem, e tentei sempre normalizar e ter aqui alguma tranquilidade. Quando eles são mais novos é muito mais fácil, não é? Portanto, nós estamos ali, damos um medicamento, a escola dá um medicamento, nós sabemos o que é que eles comem. Por exemplo, no meu filho com 19 anos, neste momento eu não controlo nada. Certo. Porque é impossível. Ele está na universidade, portanto come fora, eu quero acreditar que ele tem alguns cuidados, mas já não consigo controlar e, portanto, já coloco um bocadinho nas mãos dele, até aqui eu fiz o meu papel, a partir de agora tens que ser tu a perceber que o que tu comes tem um impacto muito grande na tua vida. O mais novo, felizmente, é muito certinho na medicação, tem imensos cuidados, não deixa de tomar a medicação. O mais velho, acho que talvez é uma doença que já vem de há muitos anos e eu acho que ele já criou aqui alguma barreira à medicação e, portanto, às vezes não toma. Acredito até que ele esteja já um bocadinho frustrado e, portanto, nega e às vezes já não quer tomar nada porque isto não me faz nada, anda há anos a tomar esta medicação e continua na mesma e, portanto, às vezes não é fácil lidar com isto e tentar que eles percebam que, ok, não estás, nem sempre estás bem, mas se não tomasses este medicamento, se calhar estarias muito pior. Ficarás pior. Portanto, emocionalmente é difícil e relativizar a situação às vezes ajuda-nos a lidar com isto. Controlar é muito complicado, principalmente nos miúdos mais velhos, porque eles já têm uma vida muito autónoma, não é? Portanto, comem fora, vão com amigos, dormem com os amigos, esquecem-se de levar a medicação, portanto não é possível. Eu, pelo menos, não tenho sido bem sucedida nesse campo. Certo. Sabemos, à medida que eles vão crescendo, vão ganhando a sua autonomia, mas também a experiência da sua jornada da doença e, portanto, também com isso vão ganhando as suas próprias ferramentas para conseguir gerir o seu dia-a-dia. Claro, eu acho que sim. Samantha, para além da esperança no novo tratamento, que outras palavras é que gostaria de transmitir às outras famílias que, como a Samantha, lidam com crianças com esofagite? Acima de tudo, serem muito pacientes, muito tolerantes. Tem que se criar uma resistência à frustração muito grande, porque
de facto é uma jornada de frustrações mesmo. Cada ida ao médico é uma frustração. Raramente conseguimos que, ok, isto está tudo ótimo, portanto vamos manter tudo como está. Em 10 anos de doença acho que nunca tive essa resposta. Portanto, resistir a isto e ok, está tudo bem, vamos lá seguir em frente, a próxima será melhor, a próxima endoscopia vai ser melhor. Portanto, acreditar na ciência, acreditar na evolução, que eu tenho acreditado nisso, acreditar que novas descobertas vão ser feitas e ser tolerante, paciente, passar esta calma aos nossos filhos, não é? De que, ok, é uma doença como outra e, portanto, vamos tentar lidar com isto da forma mais tranquila possível. E acho que é um bocadinho por aí. Portanto, não fazer disto um bicho de 7 cabeças, que não é bom, não é agradável, mas não é a pior coisa do mundo, atenção. Não, apesar de ter um nome muito feio, acho que é um bocadinho por aí. Obrigada, Samantha, por Obrigada, esta partilha e por esta experiência e por ajudar também as outras famílias também a encontrar estes caminhos e este percurso desta jornada que no fim é comum a todos vocês. Muito obrigada. Obrigada eu pela oportunidade e espero que corra tudo bem. Foi com esta história de resiliência, de esperança e com esta experiência única de uma mãe que cuida de 2 filhos que vivem com uma doença inflamatória do esófago que hoje aprendemos sobre os desafios médicos e emocionais e também as práticas associadas a esta condição e percebemos como o apoio familiar e multidisciplinar são essenciais para uma boa gestão da esofagite. Todas as vidas têm uma história, esta é a história de Samantha, que tem 2 filhos que vivem com esofagite e eosinofílica. São estas partilhas que confirmam o nosso compromisso com as pessoas que vivem com doença e que reforçam uma maior aposta em literacia em saúde no nosso país. O podcast Vida está disponível no canal YouTube da Sanofi e também na plataforma Spotify. Até ao próximo episódio.